Olá, alunos! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre 3 astros do nosso sistema solar: o Sol, a Terra e a Lua, e alguns fenômenos relacionados a esses astros. Vamos lá? Principais movimentos da Terra, da Lua e suas consequências. O primeiro movimento que nós vamos ver é o movimento que ele está relacionado ao dia e à noite. Esse movimento é um movimento chamado de movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, ela gira em torno de si mesma. E graças a isso, temos dia e noite. O período para esse movimento se completar é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O próximo movimento é o movimento de translação. Graças ao movimento de translação e à inclinação do nosso planeta, nós temos as estações do ano. Então, conforme a Terra vai girando em torno do Sol, nós vamos ocorrendo as estações do ano. Então, é graças a esse movimento mais a inclinação. Aqui nós temos uma imagem do movimento de translação. Tá? Então, conforme a Terra gira em torno do Sol, vão ocorrendo as estações do ano. O tempo que a Terra demora para fazer esse movimento é de 365 dias, 5 horas e 46 segundos. Graças a ele, temos inverno, primavera, verão e outono. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, tá? Então ela gira em torno do nosso planeta. E graças a esse movimento, nós temos alguns fenômenos relacionados à Lua. Principais movimentos e fases e suas fases. Então nós temos aqui, a Lua realiza um movimento de translação. O movimento de translação da Lua é quando ela gira junto com a Terra em torno do Sol. Nós temos o movimento de rotação, que é o movimento que a Lua faz em torno dela mesma, ou seja, em torno do seu próprio eixo, e temos o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz ao girar em torno do nosso planeta. E graças a esse movimento de revolução, que nós temos as fases da Lua. Então, conforme a Lua gira em torno do Sol, da Terra, nós vamos visualizando suas diferentes formas, o que nós damos o nome de fases. Então, nós temos lá as fases de lua nova, que é quando nós não conseguimos observar esse astro. Logo em seguida, nós temos a lua crescente, que é quando nós conseguimos enxergar 1/4 desse astro, por isso que a gente chama de quarto crescente. A lua crescente é quando a gente consegue aqui do hemisfério sul enxergar a lua como se ela fosse um C, em formato de C. E às vezes está mais retinho, às vezes mais inclinado, mas é como se fosse um formato de C aqui do hemisfério sul. A próxima fase é a lua cheia. Lua cheia é quando toda uma metade da lua está sendo iluminada. Tá? Então nós enxergamos toda uma face desse astro. Aí chamamos de lua cheia. Logo em seguida vem a lua minguante ou quarto minguante. Também enxergamos somente 1/4 desse astro iluminado. A lua minguante, quando nós observamos aqui do nosso planeta, do nosso hemisfério, no hemisfério sul, nós vemos ela como se fosse um formato de uma letra D. Tá? Então ela está do lado oposto da lua, de quando a gente enxerga a lua crescente. Então a gente vê ela em formato como se fosse um D, que às vezes tá vai dependendo dos dias, vai estar mais fininho, um pouquinho mais espesso, ok? E em seguida voltamos para a lua nova, tá? O tempo médio de revolução da lua, ou seja, o tempo médio que ela leva para dar uma volta completa em torno do nosso planeta, é de 28 dias, tá? Sendo assim, cada fase da lua tem em média 7 dias. Então aqui, lua nova, crescente, cheia e lua minguante.
Outro fenômeno relacionado à Lua são os eclipses. Nós temos dois tipos de eclipses. Nós temos o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse lunar, ele vai ocorrer sempre quando tiver um alinhamento aí entre o Sol, a Terra e a Lua, fazendo com que a Terra projete uma sombra sobre a Lua. Isso vai acontecer durante a lua cheia, em alguns momentos, quando tiver esse alinhamento. Então, a Terra, por alguns instantes, fará uma sombra sobre a lua cheia. E aí a gente consegue ver essa sombra passando por alguns instantes até encobrir a lua e logo em seguida ela vai saindo, fazendo com que essa sombra desapareça. Então, esse é o eclipse lunar. O eclipse solar, ele é o oposto. Aqui nós temos uma foto do eclipse lunar, tá? E agora o eclipse solar. O eclipse solar, ele é o oposto. Então, o eclipse solar vai acontecer durante o dia e é quando, devido aí aos movimentos realizados por esses astros, vai ocorrer um alinhamento entre Terra, Lua e Sol. E devido a esse alinhamento, que vai durar alguns instantes ou alguns minutos, a Lua vai projetar uma sombra sobre o nosso planeta, impedindo que por alguns, quando for um eclipse total, impedindo que por alguns instantes a luz solar deixe de chegar ao nosso planeta durante o dia, tá? Ocorrendo assim o que a gente chama de eclipse solar. Aqui nós temos uma imagem do eclipse solar. Tá? É um fenômeno que acontece de tempos em tempos, porque tem que ter um alinhamento entre esses astros. Ok? Espero que tenham gostado. Bom estudo e até a próxima aula.